Olá pessoal, vamos em sequência do vídeo sobre papel e celulose. Esse segundo vídeo nós vamos falar sobre o processo industrial em si. Lá no primeiro vídeo, vocês lembram, falamos sobre a parte do corte da matéria-prima no campo, tipos de matéria-prima, o eucalipto e o pino, que são mais utilizados no Brasil. E nesse segundo vídeo nós vamos aprofundar sobre o processo produtivo para a obtenção do papel e da celulose, como ocorre dentro da indústria. De uma maneira geral, nós temos as etapas de produção, que começa pela recepção da madeira, seguido pelo preparo desse material, seja corte, seja descascamento. A terceira etapa envolve a parte do cozimento no digestor desse material. Geralmente essa é a parte mais importante do processo, ocorre o processamento mais importante, seja do ponto de vista químico, seja do ponto de vista físico e também do ponto de vista energético da fábrica. A etapa 4 envolve o branqueamento, utilizam-se vários tratamentos com lavagens para obtenção de uma pasta celulósica mais branqueada. Em seguida, a secagem e formação de fardos, geralmente utiliza-se a máquina de papel e outros equipamentos robustos. E, finalmente, a expedição. Da matéria-prima, em alguns casos, o pessoal pode optar por levar a madeira com casca até a fábrica. Em outros casos, eles já utilizam a madeira sem casca. Qual que é a grande questão neste ponto? A casca ela prejudica a qualidade da polpa. Então, se o processamento dessa madeira for com casca, isso vai danificar tanto os equipamentos do preparo, mas também no próprio biodigestor e na parte final de branqueamento, onde vai ter maior pigmentação do produto acabado. Atualmente, prefere-se, a partir de maquinários específicos, retirar a casca e deixá-la no campo. Bom, já chegando à fábrica, essa matéria-prima ela tem que ser medida, porque nós temos que saber a quantidade de material que vai ser processado. Então, no recebimento, é preciso medir o volume estéril e depois calcular o volume de sólidos. Como a gente pode ver nessa imagem, o caminhão que chega com as toras de madeira, ele tem alguns espaços vazios. É possível medir a partir do comprimento, da profundidade e da altura desse material carregado, a quantidade de madeiras que está sendo chegada. A gente calcula o volume estéril, como eles chamam. É o produto entre o comprimento, a largura e a profundidade do caminhão. A partir desse valor obtido, é possível calcular o volume útil de sólidos em metros cúbicos. Basta eu dividir o volume estéril pelo fator 1,53. Uma outra questão importante é que a partir dessa informação da quantidade que está chegando à fábrica, eu posso calcular a produtividade esperada a partir da eficiência do meu processo. Também a gente consegue relacionar a quantidade de cavacos pela produtividade de celulose obtida. Então, a cada 3,8 metro cúbico de cavaco, eu posso gerar 1 tonelada de celulose ou pasta de celulose. A parte importante desse processo todo é entender de que forma que a gente pode separar essas frações da madeira. Nós vimos lá atrás, no primeiro vídeo, que existem estruturas de lignina, que é muito resistente e que impede, de certa forma, acessar a quantidade de celulose e hemicelulose que compõe o material lignocelulósico, de todos os vegetais. Então, a gente tem aqui 4 tipos de processo de separação que podem ser utilizados para a obtenção da celulose. O primeiro deles é um processo mecânico, um processo de separação mecânica, que utilizam, em muitos casos, grandes equipamentos, como moinhos de bola, moinhos de rolos, extrusoras. Nessa alternativa de separação desse material, existe um alto consumo de energia e, obviamente, o custo operacional é mais elevado. A segunda possibilidade de separar essas frações é pelo processo físico. E aí existem várias alternativas, desde a radiação de raios gamas, que provocam a degradação oxidativa do material, tratamentos térmicos, com aquecimento do material até temperaturas em torno de 250 graus Celsius, de forma a promover a hidrólise do material ou aumentar a porosidade dele.
Ainda em processos físicos, é possível utilizar o que chamamos de explosão a vapor, do inglês steam explosion. O material ele é alimentado com água sob uma determinada pressão. A partir de uma variação brusca dessa pressão, uma expansão desse material, é possível obter as frações, né? Ou pelo menos os fragmentos dessa madeira. Uma outra alternativa, no processo biológico, a ideia é utilizar enzimas específicas que vão ter alta seletividade com o objetivo de degradar o material lignocelulósico e acessar a celulose. Então, geralmente, essas enzimas são ligninases, que têm uma habilidade de romper com a estrutura da lignina, em alguns casos. Para isso, essas enzimas elas devem ter uma alta atividade com o objetivo de ter uma eficiência nesse processo de separação. É um processo bastante interessante porque ele não gera resíduos. Então, o processo biológico está sendo muito estudado há alguns anos. Algumas empresas desenvolvem enzimas específicas para essa finalidade. Entretanto, hoje ela é utilizada com certas restrições em função do custo elevado de obtenção dessas enzimas. E, finalmente, o processo químico, que atualmente é a tecnologia mais empregada na indústria de papel e celulose, para a separação das frações. Ela envolve o uso de produtos químicos específicos, em especial hidróxido de sódio, que é a base do processo Kraft, e ele é capaz de romper, né, a partir do uso de altas temperaturas no processo de cozimento. O objetivo desta videoaula é também explicar que é possível recuperá-los. Bom, falando então do processo químico, que é o mais utilizado hoje em dia, nós também chamamos de processo Kraft. Essa palavra ela vem do alemão e significa força ou resistência, justamente uma alusão à estrutura da lignina. Então, a química do processo consiste em agir sobre as fibras da madeira com o uso desses reagentes químicos. A gente chama de licor branco, é o nome dado no setor. Então, esses produtos químicos vão agir sobre as fibras a fim de rompê-las e dar acesso à estrutura celulósica. Quais são as substâncias utilizadas para esses processos químicos? Isso vai depender do tipo de processo que é utilizado. Por exemplo, processo somente à base de soda, utiliza-se apenas o hidróxido de sódio. O processo mais comum, que é o Kraft, vai utilizar uma combinação do hidróxido de sódio com o sulfeto de sódio. Temos também o processo sulfito, que utiliza sulfitos alcalinos, o domílio, que utiliza apenas cloro, e um outro processo também bastante comentado é o processo organosolve, que utiliza organosulfônicos. Esse tipo de tecnologia do organosolve é até utilizada no processo de beneficiamento de outros resíduos agrícolas, como o bagaço de cana, ou resíduos da palha do milho, para obtenção de outros produtos de valor agregado. O processo Kraft, como está selecionado em vermelho, é o mais utilizado hoje em dia. No Brasil, em torno de 81% das indústrias papeleiras fazem uso do processo Kraft. Já o processo à base de sulfitos utiliza-se em torno de 12% das indústrias de papel e celulose. Bom, utilizando os produtos químicos existem alguns inconvenientes, né? Então, nesse processo Kraft, eu considero algumas vantagens e desvantagens. As principais vantagens são que eu posso fazer cozimentos mais curtos, isso facilita a produtividade, a recuperação dos reagentes químicos é feita a partir da caldeira de recuperação, então eu consigo evitar perdas desses produtos químicos e, inclusive, evitar que existem efluentes a serem tratados nesse processo. E, por último, as pastas celulósicas vão ter alto rendimento a partir do processo Kraft. Entretanto, as desvantagens principais são uma baixa polpação, um alto custo de branqueamento, pelo fato de que o processo químico consegue extrair bastante pigmentos e esses pigmentos permanecem e muitas vezes na pasta celulósica. Outra desvantagem no caso da concepção de novas fábricas é que o custo de investimento é elevado para aquisição de equipamentos. E por último, uma das desvantagens que é muito comentado hoje em dia é o fato de que existem emissões de gases e de odores bastante fortes dos gases, principalmente o cloro,
incomodam regiões em torno da fábrica. Aqui a gente tem um fluxograma do processo de preparo e obtenção da polpa de celulose, é um esquema geral, onde temos a recepção da madeira, o processo de preparo, onde ocorre o descascamento. Essa etapa, como eu disse anteriormente, ela é mais realizada no campo, é a casca retirada antes, né, de chegar à fábrica. Depois nós temos o processo de picagem, em seguida por peneiramento, estocagem dos cavacos, a parte de cozimento, que é o cérebro do processo industrial. No cozimento, após, eu preciso de fazer várias lavagens com bastante uso de água para retirada da lignina e outros compostos, para separação da pasta celulósica. Em seguida, a depuração, que é a purificação propriamente dita da pasta celulósica, seguida finalmente do branqueamento e a secagem da celulose. Lá na parte de lavagem após o cozimento, como a gente pode ver aqui no fluxograma, nós temos uma etapa muito importante que é a de recuperação dos produtos químicos que foram utilizados no cozimento, principalmente o hidróxido de sódio, o sulfeto de sódio. Esse processo é feito na caldeira e esse licor negro, que é o que sai, solução química que sai do cozimento, é esse licor que deve ser queimado na caldeira para a recuperação dos insumos químicos. E nesse processo de queima da caldeira é possível gerar energia térmica e elétrica, que vai atender a fábrica, as demandas energéticas da fábrica. Aqui está um fluxograma ilustrativo também do processo Craft, onde tem todas essas etapas do processo que foram mencionadas no fluxograma. Ali, logo embaixo, a gente pode ver, por exemplo, um turbogerador com energia elétrica, que é justamente a etapa onde ocorre a produção de energia a partir da queima na caldeira dos insumos, né, do licor negro. A gente pode ver ali à esquerda também a etapa de calcificação e forno de cal, que é uma etapa importante para a recuperação dos insumos químicos. Aqui é uma imagem ilustrativa de um digestor, que é o equipamento principal desse processo industrial. Então ele tem dimensões bem grandes. Quem consegue visitar uma indústria de papel e celulose vai conseguir visualizar de longe esse equipamento. Então ali tem uma esteira para a parte de alimentação com os cavacos, né, e a solução química dentro do digestor. Para a alimentação do digestor, ou também chamado de cozedor, nós utilizamos o licor branco. Ele é a composição basicamente de hidróxido de sódio, sulfeto de sódio e alguns sais, a base de sódio também. Após o processo de cozimento, a gente tem a saída do digestor do licor negro, ele recebe esse nome. É o licor que recebeu cozimento, então ele tem bastante teor de lignina e também de pigmentos e outros corantes. Para o processo de controle de qualidade, nós precisamos verificar algumas variáveis. O setor de qualidade e laboratorial precisa medir o tempo de cozimento, a temperatura dentro do cozedor, o grau de sulfidez do licor, além da relação de produtos químicos e madeira que são alimentados nesse equipamento e, finalmente, a concentração do licor branco. Isso vai depender, obviamente, do teor de lignina e da estrutura dos cavacos que são recebidas na fábrica. Esse grau de cozimento geralmente é feito análise laboratorial, é uma medida indireta do número de permanganato. Permanganato é um reagente químico, uma solução química preparada para análise indireta, para medição da quantidade de lignina presente na pasta, né? Ligninas, lembrando, é um item indesejado que está presente ainda na pasta celulósica. E aí, uma etapa que envolve justamente a viabilidade econômica da indústria é a recuperação do licor negro. Então, após a saída desse licor negro do cozedor, nós precisamos recuperá-lo. Então, veja que a gente tem uma composição em torno de 16% de sólidos desse licor negro. São basicamente esses insumos químicos aí listados. Então, eles precisam ser recuperados. São 3 etapas. Primeiro, a etapa de evaporação desse licor que está saindo do cozedor. Em seguida, a queima dele na caldeira e, por fim, a parte de calcificação, onde ocorre uma reação química dentro do forno de cal. Falando um pouco mais
dessa primeira etapa, que é a de evaporação, essa evaporação geralmente ocorre em 5 efeitos. Em alguns casos pode ser até 4 efeitos. Como funciona isso, né? A partir do primeiro evaporador, eu passo a criar um vácuo dentro do equipamento a fim de que eu consiga fazer evaporações do excesso de líquido a baixas temperaturas, ou seja, temperaturas inferiores a 100 graus Celsius. Então, a cada etapa ou cada efeito da evaporação, crio mais vácuo a fim de obter temperaturas de evaporação inferiores até atingir a concentração de sólidos em torno de 60%. Então, é um misto de controle de pressão, temperatura e concentração de sólidos. Então, ao final do quinto efeito, nós vamos ter um licor concentrado, chegando aí até 60%. Então, esse líquido ou esse licor que vai ter uma concentração de sólidos elevada, é possível ser enviado para a caldeira para queima desse material, que tem uma predominância maior de sólidos. Então, este é o esquema do processo justamente do licor preto ou licor negro concentrado sendo enviado para a caldeira de recuperação. Então, a gente consegue ver uma imagem de uma caldeira bem grande, né? E dentro dessa caldeira, esse licor com 60% de sólidos é queimado, gerando energia térmica que vai atender a fábrica ou para geração de energia elétrica, e abaixo um material mais viscoso com bastante presença desses insumos químicos que nós chamamos de esmalte. Esse esmalte é enviado para um tanque de recuperação. E aí sim ocorre a terceira etapa, que é a de caustificação. O esmalte, que nós chamamos de licor verde, ele tem bastante chamado de licor verde, ele tem uma grande concentração de carbonato de sódio e de sulfeto de sódio. Bom, primeiro, nesse processo de recuperação desse material, nós precisamos hidratar a cal. Então, a cal, como na reação abaixo, reagindo com água, eu formo hidróxido de cálcio. Então, o carbonato de sódio que está presente no licor a ser recuperado, ele vai reagir com o hidróxido de cálcio, é a segunda equação, formando hidróxido de sódio e carbonato de cálcio. Então, nesta segunda reação, nós já obtemos o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, importante no processo de cozimento. Já, por sua vez, o carbonato de cálcio que resta, ele vai ser decomposto. Terceira reação abaixo, retomando a formação de óxido de cálcio, ou a cal, e liberando gás carbônico. Isso tudo ocorre dentro de um tanque de mistura, onde é possível controlar essas reações químicas. E, finalmente, a gente entende que no processo industrial de papel e celulose, a etapa de recuperação desse material na caldeira é a mais importante. Então, cerca de 65% de toda a energia consumida no setor é autogerada, é um processo sustentável, né, de cogeração. Então, por isso a importância de entender a recuperação do licor negro para a obtenção novamente do licor branco do processo, ok? Bom, essa é uma visão geral do processo de fabricação, o processo de beneficiamento e extração da celulose para a produção de pasta celulósica e papel. Aqui tem algumas referências de onde nós retiramos essas informações. Para ilustrar ainda mais esse processo industrial, eu recomendo assistir ao vídeo que está disponível no YouTube, que fala sobre como é fabricado o papel. Então a gente consegue ver um pouco mais sobre esse processo industrial e falando também da parte de fábrica de papel e máquina de papel. Falando um pouco mais da fábrica de papel e o processo de branqueamento também. Agradeço a atenção e sigam para mais vídeos sobre o tema. Obrigado.